edificado os irmãos, tem ajudado os irmãos nesse tempo de ruim. E não somos, como dissemos no vídeo, não somos profissionais. Na verdade somos nada, né? Diz a palavra de Deus. Sem Ele nada podemos fazer. Mas Ele nos guiou, nos deu oportunidade, o pastor Fábio fez, eu também fiz alguns depois de um certo tempo. E Deus tem nos fortalecido. Vamos orar antes de mais nada? Grande Deus, nosso eterno Pai, nós queremos agradecer-te, ó Senhor, por esses momentos na Tua presença, agradecer-te porque o Senhor tem nos guiado durante esse tempo de turbulência, de pressão, de dores, e muitos irmãos partiram para a glória. Louvado seja o Teu santo nome, porque o Senhor os chamou-os, levou para si. E Pai, infelizmente muitos que morreram não tinham Cristo. Que nós possamos sentir o peso disso e anunciar sem parar as boas novas do Evangelho. Abençoa cada um que chegou aqui nesta manhã, que a Tua palavra fale ao meu coração e ao coração de cada um de nós aqui. Que saiamos aqui diferentes do que entramos, porque temos aprendido o que os homens pensam, mas o que o Senhor tem declarado através dela para o nosso viver diário. Te louvamos novamente por cada um que chegou e te agradecemos por esses momentos na Tua presença aqui, em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Na semana passada, nós vimos, a respeito da semana passada não, né? Semana passada eu não vim. Semana retrasada nós vimos a respeito da aprovação. Vimos que o seu irmão Arlindo fez uma pergunta, onde ele perguntou o seguinte: isso que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis, com a tentação de Eva, foi uma prova? Foi um teste? Foi. Nós respondemos que foi. E daí na conversa toda, Ana Paula citou um versículo, que é Tiago 1,13. E ele diz assim, esse versículo: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, esse versículo é muito interessante e trouxe uma certa polêmica para nós, né? Por quê? A tentação é uma prova? É. E nós vamos ver isso agora. Esse que é o porém. Se nós, quando o pastor Fábio falou, ele falou uma coisa que nós não atentamos no momento, mas ele falou da coroa da vida. E nós nunca na palavra de Deus podemos tirar um texto de contexto, porque senão nós vamos ter sempre um pretexto. Texto sem contexto é pretexto. Agora vai um pouquinho de hermenêutica da palavra de Deus. Toda vez que você lê, algumas versões hoje não tem mais isso, eles aboliram isso, mas a maioria tem, principalmente as de Almeida. Quando você lê um capítulo, ou lê um trecho da palavra de Deus, e começa com uma letra em negrito, por que essa letra está em negrito? São pelo menos dois motivos para isso. O primeiro é uma questão gramatical, uma questão gramatical. E segundo, é porque ele está mudando de assunto. Quando você está lendo a palavra de Deus e tem essa letrinha em negrito, é porque ele mudou de assunto. E se você pegar esse trecho de Tiago 1, do 12 até o 18, até o 15, você vai ver que ele não mudou de assunto. Então o assunto é o mesmo desde o 12 até o 15. Então o 12, se nós esquecermos o 12, nós não entendemos o 13. Por quê? Porque eles estão interrelacionados. O 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança o quê? A provação.
depois de ter sido aprovado, receberá o quê? O que o pastor Fábio citou, a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, e eu vou dar para vocês a coroa, vocês receberão a coroa da vida. Então, quem perseverar, quem for aprovado na aprovação, vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aí ele diz assim, continuando mesmo, está dentro do mesmo assunto. Ninguém ao ser tentado, só está explicando. Diga, sou tentado por Deus. Por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não pode ser atingido pela tentação. Não existe isso para Deus, porque Ele é perfeito. Por isso o Senhor Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque Ele não poderia ser atingido pela tentação. Porque se fosse qualquer um de nós, seres humanos, que tentasse cumprir a lei e morrer por um ser humano, não conseguiria. Por quê? Porque nós somos vulneráveis ao pecado. Aí então, Bickham, no seu comentário, ele diz assim, desse trecho do verso 13: a tentação não vem de Deus. Sim, a tentação não vem de Deus. A provação vem de Deus? A provação é de Deus, é uma permissão de Deus para testar a nossa fidelidade para com Deus. A tentação é uma provação de Deus para testar a nossa fidelidade para com Deus. Está entendendo? A tentação não vem de Deus, mas ela é prova. Quando nós permanecemos fiéis. Deus permite a tentação. Oi? Deus permite a tentação. Sim. Ele permite a tentação. Por quê? Para saber se somos fiéis. Bickham diz o seguinte: as dificuldades da escolha moral trazem a coroa da vida. Quando as enfrentamos com perseverança. Então a coroa da vida só vem quando nós enfrentamos a provação com perseverança, a dificuldade. Mas elas também podem suscitar perguntas na mente. Aí é que Tiago começa a explicar isso. O quê? Quando isso ocorre, passamos da área da provação para o campo da tentação. Lembra que a gente falou? Vem a provação. E eu começo a perguntar para Deus: por que comigo? Por que eu preciso sofrer tanto? Por que eu preciso passar tanto por esse problema? O Senhor está sendo injusto para comigo. Começa no campo do pensamento. E aí vira tentação. Então, ela vem de Deus como provação para provarmos a nossa fidelidade. E vem do diabo como tentação para nos derrotar. Tá? Tiago tem em mente um homem que busca uma desculpa pelos seus fracassos em ser perseverante. Então ele não consegue ser perseverante porque ele diz: é Deus que mandou, então não tinha como resistir. Isso é o que acontecia no Velho Testamento, quando Deus diz assim: vocês me provam no deserto. Lembra as reclamações, os murmúrios? Moisés, tu tiraste nós lá do Egito porque no Egito não tinha sepulcro suficiente e trouxeste-nos para esse deserto para que morramos? Provando a Deus. Está vendo? A vinda de Faraó com seus cavalos, com seus melhores
cavaleiros de guerra, era uma provação. Mas ela se tornou uma tentação a partir do momento que o povo começou a murmurar contra Moisés, contra Deus. Esse homem diz: essa tentação é pesada demais, a culpa não é minha, a culpa é de Deus. Aí Deus diz assim lá através do apóstolo Paulo, diz assim que não há tentação que não seja humana. Juntamente com a tentação, Deus manda a porta de escape, a saída, a maneira como vencer. Aqui o autor deixa claro que nenhum homem pode ser que sente o impulso de pecar deve dizer: de Deus sou tentado. Porque Deus não tenta ninguém. Veja, Deus mandou para ele uma provação. A partir do momento que aquilo na sua mente começa a trazer outros pensamentos, vira-se uma tentação. E não é só as que você está acostumado a ver, mas qualquer pensamento que saia de Deus como o centro, vira uma tentação. Ou por dinheiro, ou por sexo, ou por uma colocação boa. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho diante da sociedade. Eu quero ser o máximo, eu quero ser... Isso tudo vem por causa do pensamento. Não é Deus que gerou. Quando nós estudamos, por isso é muito importante colocar isso. Quando nós estudamos lá atrás, isso foi num dos vídeos, que Satanás, Deus não tentou Satanás. Ele gerou no seu coração o pecado. Aí ele tentou Eva, mas Eva já tinha no seu coração o desejo de cair. Cada um de nós tem o desejo de cair. Nós precisamos de o quê? De uma mudança radical através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Isso se chama conversão. Não que você não vai ser mais tentado, não que você não vai mais cair, mas quando eu caio, a partir desse momento, quando eu caio, eu quero reconciliação com Deus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Bem, veja bem, Deus permite a provação. Deus permite a provação para tornar-nos fortes. Mas Ele nunca nos incita a fazer o mal. Deus é um Deus santo. Seu plano de redenção foi planejado para substituir o pecado. Por causa da sua natureza, Deus não pode ser tentado pelo mal. Incitar uma das suas criaturas a pecar seria uma violação de seu propósito. Porque Deus ninguém tem. Sim, ninguém tenta, mas é mais, não é somente esse o ponto. O ponto é que nenhuma tentação vem de Deus. Deus é puro e santo e não pode ser tentado. Por isso o primeiro Adão caiu e o segundo Adão permaneceu firme. Pois não. A mulher de Jó mandou ele amaldiçoar Deus. Se Deus fosse culpado. E daqui um pouquinho nós vamos falar de Jó. É muito interessante isso, porque no sistema judiciário antigo, reconhecer o seu erro, não somente reconhecer, mas pedir a maldição para si era algo comum. Hoje nós não temos mais isso, mas naquela época era. Deus permite a possibilidade do mal nas suas formas atraentes no mundo moral, mas ele não quer que caiamos em tentação. É isso que Tiago está dizendo aqui, tá? É isso que Tiago não está falando de prova. Se você ler do versículo 2 até o versículo 4, você
vai encontrar a mesma coisa. Meus irmãos, tende por motivo de alegria, de toda alegria, o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então aqui ele está falando da provação. Quando Deus manda uma provação para você, você não deixá-la se tornar em tentação. Não deixar sua cabeça divagar naquilo que Deus não pode fazer. Deus não pode fazer o mal. Deus não cria o mal. Deus não pode ser tentado. Deus não pode tentar quem quer que seja. Ok? Alguma dúvida? Ficou? É que semana passada nós ficamos um pouco que parados nisso. Semana passada não, né? Desculpa, sempre a semana passada, mas não é semana passada. Você pode pular esse slide e colocar no outro? No próximo slide. Sem passar ele, só colocar. Não sei se vai dar para ler, está um pouco pequena a letra, mas assim mesmo nós vamos tentar. Nas semanas que se passaram, nós estamos vendo as consequências derradeiras, está dando para ler, irmãos? As consequências derradeiras da transgressão. E agora nós só vamos passar, porque essa parte nós já vimos, é só uma questão de informação, para a gente não... A vergonha os dominou, verso 7, se você ler, a vergonha os dominou. Vamos lá para Gênesis 3, 7. A vergonha tomou conta deles. Verso 7. Abriram então-se os olhos e perceberam que estavam nus. Então nós entramos bastante nisso. Então, dentro dessa vergonha, as fortes convicções que sentiram. Sentiram o quê? Que estavam nus. E nós, mais ou menos resumindo, quando Apocalipse fala que nós vamos estar na presença de Deus com vestimentas brancas de linho puro, são o quê? As obras de justiça de Cristo. Porque sem elas nós chegaríamos lá nus. Nus aqui não claro que é fisicamente, ele olhou um para o outro e viu fisicamente que estavam nus, mas também tem a sua aplicação. Eles viram toda a sua maldade. Também, despidos sem honra e alegrias do paraíso, e expostos a todas as infelicidades agora. Antes, no paraíso, era tudo alegria. Lugar perfeito. E depois, quando a gente analisar os castigos, nós vamos ver isso mais perto. Mas agora não. Expostos a toda infelicidade. Também, que estavam envergonhados diante de Deus e dos anjos. A vergonha não se resume só a Deus, mas toda a criação. Toda a criação. Também a triste mudança que fizeram para minimizar essas convicções e se armarem contra elas. Veja o que eles fizeram. Que os homens são mais preocupados com a opinião dos homens do que em obter o perdão de Deus. E eu creio que a gente parou justamente nesse ponto. Triste mudança que fizeram para minimizar essas convicções e se armarem contra elas. O que eles fizeram? Veja lá verso 7, finalzinho dele. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quem mais tinha no paraíso de ser humano? Ninguém mais.
tem mais. Mas mesmo assim eles estavam preocupados com a sua condição. E muitas vezes, os homens, muitas vezes não, sempre, se preocupam mais em o que o meu vizinho vai pensar do que o que Deus está pensando, em buscar o perdão de Deus. Aqui temos a busca ineficaz de soluções para o mal consumado. E hoje nós temos a mesma coisa. Se você, desculpa, eu não quero ofender ninguém, mas se você rezar não sei quantas vezes isso aqui, Deus vai te perdoar. Se você sair daqui e andar ajoelhado até o centro da cidade, num determinado lugar, Deus vai te perdoar. Se você não cortar mais o seu cabelo, Deus vai te perdoar para sempre. Se você não assistir mais, agora não tem mais isso, né? Já mudaram muito, assistir mais televisão, se você não jogar futebol, se você fez isso, aquilo. Eu estava assistindo um seriado com a Adriana, quem tem a Netflix, né? Não se escandalize, porque é complicado o seriado, mas é muito interessante. É a respeito da igreja nos Estados Unidos. E chama os Greenleaf. E no último episódio, agora que teve os últimos episódios, a pastora tinha um filho sem casar. Só para ter uma ideia do que é o... A pastora tinha um filho da adolescência sem... Nada... Errou. Não sabendo se ela era salva ou não, se depois... Mas isso não é o caso. E o pai dela era o bispo dessa igreja. E ele começou a pregar para esse neto dele a palavra de Deus. E ele disse assim: salvação não são regras, mas é uma experiência. Sabe, isso me marcou muito, porque muitos querem que a salvação seja regras. Claro que existem as regras, não estou dizendo que não existem as regras, mas a salvação é uma experiência com Cristo, é a experiência de reconhecer que Ele perdoou todos os meus pecados até aquele momento, e vai perdoar todos os meus pecados até o dia que eu não tiver, como falou o nosso pastor Fábio na quinta-feira, quando eu não estiver mais na presença do pecado, quando eu estiver livre da presença do pecado, porque enquanto eu estiver na presença do pecado, eu vou pecar. Mas a experiência é essa, é a experiência de saber dentro do seu coração. E ele disse para o menino, disse assim: como eu vou saber disso? Ele disse: você vai abrir um sorriso tão grande, maior do que o Grand Canyon. Por quê? Porque essa experiência invadiu o seu coração de tal maneira que trouxe alegria que nada desse mundo, nada que você possa viver nesse mundo vai trazer como essa alegria da salvação. As regras tem, claro que tem que ter lei, mas isso é outra coisa. Ninguém é salvo porque pratica coisas. E aqui nós vemos o homem querendo colocar soluções de si mesmo. Para quê? Para solucionar o erro, o mal que ele mesmo cometeu. O que ele fez? Quando ele viu, estou nu, o que eu vou fazer quando Deus vier me ver? Não posso me apresentar nu diante de Deus. Então o que eu vou fazer? Já sei, aquelas folhas de figueira são boas para isso. Teceu uma vestimenta para cobrir as suas vergonhas. O pecado,
começar de novo. Aqui temos a busca ineficaz de soluções para o mal consumado. O pecado e vindo as consequências, a pessoa tenta remediar aquelas consequências. Mas essas tentativas se mostram todas infrutíferas. Por quê? Porque não é esse o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Eles não entenderam isso. A pessoa não consegue remediar as consequências do pecado. Uma vez feito, não tem como, por suas próprias forças, voltar. Então, é uma busca ineficaz de soluções para o mal e não consegue solucionar o mal decorrente do desvio do pecado e da iniquidade. Irmãos, não tem o que o homem possa fazer para amenizar as consequências do pecado. E para cobrir pelo menos parte da vergonha um do outro, fizeram para si aventais, obras. Não dá, não tem o que fazer, mas pelo menos pode amenizar. Então eu posso ajudar aquele mendigo, eu posso dar dinheiro para isso, eu posso. Tudo isso é válido, mas não para a salvação. Né? Tiago mesmo fala: mostra a tua fé sem obras. Né? O que ele está falando? Não está falando que a fé depende das obras, mas ele está dizendo que para Deus eu não preciso de obras para mostrar quem eu sou, porque Deus conhece o meu íntimo, conhece o que vai na minha mente. Deus sabe se eu sou salvo ou não. Mas como que o Chico vai saber se eu sou salvo? Pelas minhas obras. As obras são para isso, são para mostrar para os seres humanos que eu sou diferente, mas não influencia na salvação. Ela é uma consequência da salvação, as boas obras. Então aqui eles tentaram amenizar o quê? Que os homens são mais preocupados do que obter o perdão de Deus. Veja, eles estão mais preocupados, pensando mais em ver eles estão mais preocupados em mostrar para a sociedade que eu sou bom, do que buscar o perdão de Deus. Esse é o problema. E isso não é de agora. Eva e seu marido Adão fizeram já isso lá. Veja, aqui qual é normalmente a tolice daqueles que pecaram. E também, também as desculpas que eles são mais preocupados em salvar a sua credibilidade perante os homens do que em obter o perdão de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso nos afasta da vontade de Deus. Os discípulos tiveram esse dilema. Lembra quando eles foram presos em Atos? Mas aí um deles disse: melhor é fazer a vontade de Deus do que dos homens.
Imagina, eles presos, podiam ser condenados à morte, estavam numa situação terrível, os discípulos, naquela oportunidade. Mas é melhor fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Veja, Adão e Eva, mas Adão e Eva, aqui nós temos um problema sério, que nos confunde aqui. Por quê? Porque desde que nós nos conhecemos por gente, nós somos ensinados numa doutrina evolucionista. Tá? E o que acontece? Quando nós olhamos para Adão e para Eva, nós olhamos eles como alguém que não tinha conhecimento, como um ser das cavernas, como um casal que não tinha inteligência alguma. Por quê? Porque nos é enfiado nas nossas mentes que o homem evolui. Essa é a primeira mentira que nós temos que esquecer na palavra de Deus. O homem não evolui. O homem não evolui. Então, Adão e Eva, com certeza, tinham mais conhecimento do que eu e você juntos. Primeiro porque eles aprenderam com uma mente que não tinha pecado. Tá? E aprenderam de quem? Do próprio Deus. Então esqueça esse negócio de evolução, de que quando a gente olha para Adão e Eva, nós vemos lá, talvez até outro dia estava vendo um filme e apareceu aquele ser que parecia entre um animal pré-histórico e um ser humano, meio todo peludo ainda, porque ele não era um animal, sabe, daquela transição. E quando nós olhamos para Deus, nós não podemos levar isso em consideração, porque a evolução não existe, é uma mentira inventada. Então, quando nós olharmos lá para eles, quando a gente olhar para Adão e para Eva, nós precisamos olhar como seres humanos normais e até melhor do que nós, mais inteligentes do que nós. Cuidado com isso, porque isso nos leva a achar que eles não tinham conhecimento. Veja, que eles são mais preocupados em salvar a sua credibilidade perante os homens do que em obter o perdão de Deus. Eles são vacilantes em confessar o seu pecado e muito desejosos de ocultá-lo, tanto quanto possível. Isso não é exclusividade nossa, querer ocultar o pecado. Foi você que fez? Não. Não fui eu. Mas só estou eu e você aqui. Tem um problema ali. Quem foi? Se não fui eu, quem fez? Né? É igual lá em casa, né? Quebrou uma coisa. Você tem 4 pessoas e um cachorro em casa. Foi você? Eu e a Adriana estavam perguntando. Foi você, André? Não. Foi você, Bia? Não. Então só pode ser a cachorra, né? Porque senão nós sabemos. Entendeu? Mas isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Esconder isso é do ser humano. Ele não quer parecer errado, mal perante os outros. Ele quer uma posição grande. Ele quer ser o perfeito. Ele quer ser o bom. Né? No meu tempo usava essa palavra, agora não sei o que é. Ser o bom, né? Sou bom, sou bonzão. No meu tempo usava, eu quero também, né? Quero. Eu sou bonzão, né? Mas veja, eles são vacilantes em confessar o pecado. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos reconhecer que pecamos, que erramos e precisamos pedir perdão. Por isso Cristo morreu na cruz. Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Não. Nós vamos lutar contra o pecado, mas nem sempre nós vamos sair vencedores. Porque infelizmente, como diz Paulo lá em Romanos 7, ainda habita em mim o pecado.
Enquanto não formos libertos da presença do pecado, nós vamos continuar assim. Vamos pecar, vamos cair, vamos falar coisas que não devemos, vamos fazer coisas que não devemos, mas tudo isso pode chegar diante de Deus e ser entregue aos pés dele e pedir perdão, derramar sua alma diante de Deus. Eu pequei, mas ainda assim honre, é o que nós queremos. Eu pequei, mas eu quero que você me honre. Então, para que me honrem, eu escondo aquilo que eu fiz. Eu escondo. Eu não conto para ninguém. As desculpas que o homem apresenta para encobrir e atenuar os seus pecados são vãos e frívolos, né? Como os aventais. Como os aventais. O que eles fizeram tinha consequências espirituais sérias, mas eles tentaram com um aventalzinho cobrir toda essa consequência que eles produziram, não só neles, mas em toda a criação. Toda a criação. Como os aventais de folhas e figueira, eles não melhoram a questão, mas somente a pioram quando se escondem. Davi, acho que foi Davi, foi um dos salmistas, né? Nós temos vários, mas foi Davi que disse: quando eu escondi do meu coração, quando eu escondi a transgressão, o que aconteceu? Pode falar mais alto? Secaram os ossos. Secaram-se os meus ossos. Olha, a consequência do pecado escondido resultou num problema físico. Um problema físico. Depois eu vou lá no médico, tomo um remédio e resolve. Não! E também, veja, tudo que nós temos é consequência do pecado. Tudo que nós sofremos é consequência daqui um pouquinho nós vamos ver isso mais perto. Mas muitas vezes queremos fazer um aventalzinho de folhas, né, para poder esconder aquilo que foi sério. Qual é o título? As consequências derradeiras da transgressão. Até hoje nós sofremos por causa daquele pecado que eles cometeram lá, naquele dia. A vergonha oculta dessa maneira torna-se ainda mais vergonha. Eu não sei para vocês, mas para mim como pai, é duro chegar para o filho ou a filha e falar perdão por eu ter errado. Mas você pratica isso na sua vida? É muito duro. É muito duro reconhecer, principalmente diante do filho, que você errou, mas errou. E o filho precisa aprender que o quê? Que o pai não é um santo. O meu pai não é um santo. Ele precisa aprender isso, ele precisa ver que o pai, quando erra, ele não é santo, mas pelo menos ele reconhece o seu erro e pede perdão. Não só para Deus, mas para o filho, a quem ele ofendeu muitas vezes. Mas o que a gente prefere esconder? Prefere esconder isso. Não sou super-homem, ninguém aqui é super-homem que não vai ter erro, que não vai ter problema. Nós precisamos mostrar para o filho que nós somos tão pecadores quanto ele, e nós precisamos de Cristo quanto ele precisa também. Isso não destrói o relacionamento pai e filho, mas isso enriquece e fortalece. Por quê? Porque o filho passa a ver no pai uma pessoa que ele pode confiar. Aqui, veja, a vergonha oculta dessa maneira torna-se ainda mais vergonha. Ainda assim, todos nós encobrimos as nossas transgressões. Como Adão. Veja, Jó, por favor, alguém lê para a gente, Jó 31, 33. Jó, o livro de Jó.
Quem citou Jó mesmo? Eu não me lembro. Senhor Arlindo. Capítulo 31, senhor Arlindo, ele está falando, ele declara a sua integridade. E cada se, a palavrinha se, né? Se, aqui nesse capítulo, ele fala de alguma coisa. Né? O começo, ele fala da idolatria, ele fala da hipocrisia, ele fala da usura. Versos 16 a 23 ele fala da usura. A gente vê lá, se retive o que os pobres desejam. Então ele está falando de usura e assim por diante. Cada cezinho que ele tem aqui, ele está falando de alguma coisa. E o versículo 33 e 34 ele começa, se como Adão, olha o que ele está falando, se como Adão, alguém lê para a gente. Como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. 34 também. Porque eu temia grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Aqui ele está falando de hipocrisia. Se como Adão eu escondi a minha transgressão, por quê? Olha o verso 34. Porque a grande multidão, ele ficou com medo. Ele estava com medo de ser mal visto. Jó nunca foi hipócrita. Procurando ocultar seus pecados como Adão. É isso que ele está querendo dizer aqui. Nem todos os comentaristas, né, aceitam isso. Jó nunca finge estar isento do pecado. Ele nunca disse isso, que ele era. Deus diz que ele, olha o meu servo Jó, que é reto. Mas ele, justo, mas ele não falou isso, olha, eu não tenho pecado. E Deus também não estava dizendo que ele era sem pecado. Não era isso. Não era perfeito. Né? Jó nunca finge estar isento do pecado. E não se preocupa com as opiniões dos homens. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Isso pesa muito na nossa vida e nos afasta de Deus. Ficar preocupado com o que os outros vão pensar. Claro, vivemos em sociedade, temos responsabilidades, mas o que nós estamos falando aqui, né, é outra coisa. É querer encobrir aquilo que eu fiz errado. Também não vou chegar com um megafone na 13 de maio, olha, eu roubei, não é isso. Não é isso. O que nós estamos querendo salientar aqui é que não se deve colocar isso como premissa ou o primeiro lugar na nossa vida, não querer aparecer para os outros o nosso pecado, mas é buscar o perdão de Deus. Isso é mais importante. Foi o que Eva com seu marido Adão não fizeram. Eles preferiram ir até um local, fazer alguma coisa por si próprio para esconder. Imagina, aprenderam de Deus e não sabiam que Deus era onisciente. Não sabiam que Deus era onisciente? Ou acharam que eles poderiam enganar a Deus? Não, nós vamos fazer umas roupinhas aqui. Se Deus perguntar, não é que está na moda agora eu usar essa tanguinha aqui, por isso nós estamos usando, né? Por isso que eu estou entrando na moda, estou indo de acordo com a moda. Enganar Deus? Deus sabe o seu coração. Por isso Jó fala. Não adianta eu querer esconder como Adão tentou diante de Deus. E aí nós passamos para a segunda parte do nosso versículo 8, agora nós temos a segunda parte. O medo os dominou imediatamente depois que comeram o fruto proibido. Vamos lá, voltar lá para Gênesis capítulo 3. O medo tomou conta deles.
quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, tardezinha, tá? Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Interessante, porque aqui dá a entender que fazia bastante tempo que eles tinham pecado. Foi no mesmo dia tudo. Mas dá a entender que foi bastante tempo, não foi? Até eles cozerem, até eles pensarem em fazer as roupas, até cozerem as folhas, fazerem os aventais. E aí na viração do dia, Deus veio. O medo tomou conta deles. Versículo 8, no versículo 8 nós temos o terceiro item, a terceira música e a busca inútil dos meios para não enfrentar Deus. A busca inútil de meios para não enfrentar a Deus. O homem no pecado, ele quer distância de Deus. Não quer enfrentar, não quero estar face a face com Ele, e as razões são óbvias, né? As razões são óbvias. Tem um ditado que é muito interessante que diz assim, que todo mundo quer ver Deus. É o desejo do ser humano, mas ninguém quer morrer, né? Eu quero ver Deus nos meus termos, não nos termos dele. Primeiro nós reconhecemos a soberania de Deus. Não é nos meus termos. Eu não sou dono do mundo. Eu não sou o soberano desse mundo. Deus é. Então é nos termos dele. É nos termos dele. É o que ele tem colocado para nós. Observe aqui, ó. Qual foi a causa e a oportunidade do seu medo? Qual foi a causa? Foi a aproximação do juiz que os amedrontou. É igualzinho, alguém já colou aqui? Não precisa levantar a mão, não, tá? Alguém já colou na prova? Né? Quando o professor levanta lá e vem andando na sala. E aí você começa a tremer, porque está tão evidente. Você não sabe se ele viu você olhando no que você anotou no braço, se ele viu você pegando o papelzinho debaixo da perna, né? Se ele não viu você olhando a prova do vizinho. Você não tem ideia do que ele viu. E aquilo começa a tremer. Por quê? Porque naquele momento o professor é o juiz. Ele vai decidir, ele tem todo o poder de tirar a prova de você e te dar um 0. E depende da situação, você tem que fazer o ano que vem o mesmo ano, a mesma série, né? Pensa bem. Qual foi a causa e a oportunidade do medo? Ouvir a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Olha, eu fico imaginando como é que foi o coração dele. Já passou por isso? Fez alguma coisa errada? Sabe que vai ser descoberto? Sabe que a pessoa com quem você errou, ou aquilo que você errou, a pessoa que pode te punir, já sabe? O medo que invade seu coração. Imagina eles nesse momento. Imagina, não podiam escapar da realidade. A realidade era que Deus, toda tarde, vinha conversar com eles. E ainda assim, né, foi a aproximação do juiz que os amedrontou. E ainda assim, ele se apresentou de uma maneira que só atemorizou as consciências culpadas.
Deus não chegou lá e disse: Adão, olha o que você fez. Mas Deus chegou com amor. Deus chegou de uma maneira amorosa. Supõe-se que ele tenha vindo em forma humana. Nós não sabemos isso, isso é especulação, né? Uma cristofania. Cristo fisicamente ali. E aquele que julgava o mundo agora era o mesmo que irá julgar o mundo no último dia. O juiz de tudo. Eles sabiam disso, que ele era o juiz. Ele se manifestava a eles agora, aparentemente, sem nenhuma diferença em relação à maneira como o tinham visto anteriormente, quando ele os colocou no paraíso. Deus não mudou a maneira de tratar o homem. Deus não chegou lá com um chicote já preparado e Adão, Eva. Não, ele chegou de maneira amorosa. Lembra quem fez isso? O Senhor Jesus. Lembra que ele disse: eu vim aqui, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para quê? Para salvar o mundo. Deus, naquele momento, não tinha vindo para condená-los. Deus queria ouvir deles: Senhor, nós erramos. Nós erramos. Nós precisamos do teu amor, nós precisamos da tua misericórdia. Era isso que eles queriam ouvir, que ele queria ouvir deles. Mas eles estavam mais preocupados em cobrir a aparência deles. Pois ele vinha para convencê-los e não para humilhá-los. A presença de Deus na vida do ser humano não deve ser tida como humilhação, mas como amor. O Senhor Jesus veio a esse mundo porque Ele amou de tal maneira o mundo que deu a sua vida por nós. Ele amou de tal maneira. Ele não veio aqui porque Ele veio para nos condenar, não, Ele veio porque Ele nos amou. E Deus amava Adão e amava Eva. Ele não veio gritando, Ele não veio xingando, não veio falando, colocando em risco: olha, vocês me desobedeceram, vocês me decepcionaram. Não. E isso deve ter machucado muito mais o casal. Deve ter machucado muito mais ele. Ele veio ao jardim não descendo imediatamente do céu. Não, pecou, ele já desceu e falou assim: acabaram de pecar, hein? Não, ele deu um tempo para eles pensarem, refletirem, colocarem os seus conhecimentos, né, para ver o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Ele veio no jardim não descendo imediatamente do céu, diante dos seus olhos, como o faz mais tarde no Monte Sinai. Né? Como alguém que ainda desejava ter familiaridade com eles. Se você prestar atenção, como Deus demonstrou esse amor pelo casal, presta atenção. Medita no seu coração. O tamanho do amor que Deus teve pelo casal naquele momento. Ele não fez eles simplesmente por fazer. Deus ama a sua criação porque Ele viu que tudo é bom. Mas o homem, como nós dissemos quando estudamos, a criação do homem era a joia da criação. E nenhum outro animal, ou qualquer outro ser, ou qualquer outro
coisa que Ele criou, Ele disse: é minha imagem e semelhança, mas para o homem não disse. Deus veio andando, não correndo, não cavalgando sobre as asas do vento, mas andando deliberadamente como alguém que é tardio em irar-se. Tardio em irar-se. Quando isso nos ensina uma grande lição. Quando formos provocados, não devemos ser acalorados nem apressados, mas falar e agir de maneira ponderada. Quando formos provocados, não devemos ser acalorados nem apressados, mas falar e agir de maneira ponderada e não precipitadamente. Ele veio na virada do dia, como era de costume. Agora, eles estavam com medo porque eles sabiam que ele vinha na virada do dia, mas ele veio sem falar nada para eles, sem acusá-los de nada. Não à noite, quando os perigos são maiores, quando todos os temores são duplamente amedrontadores, não no calor do dia, pois ele não veio no calor da sua ira, mas ele veio, como diz Pedro a respeito do Senhor Jesus, no momento pré-determinado por Deus, no momento certo, Deus enviou Cristo Jesus. Não foi antes e nem depois, foi no momento certo. E isso deve trazer uma lição muito grande para nós. Talvez você está passando por algum problema, está passando por alguma dor, por alguma coisa que está agitando a sua alma. Deus não vai agir fora do tempo. Confie nele, sabendo que no momento certo, no momento pré-determinado por Deus, ele não vai chegar tarde e nem vai chegar antes. Ele vai chegar no momento certo. Veja, eu fico emocionado de ver o amor de Deus demonstrado aqui. Muitas vezes nós passamos pela leitura desse texto e não enxergamos as entrelinhas. Mas pensa bem o amor de Deus demonstrado aqui. Não há indignação nele. Isso, veja o que ele diz lá em Isaías, capítulo 27, verso 4. Isaías 27, 4. Pode ler. Quem achou, pode ler. Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e ardores diante de mim. Em guerra, eu iria contra eles e juntamente os feriria. É interessante porque aqui ele está falando do amor de Deus para com o seu povo. E aqui, depois da destruição vem a salvação. Por isso o nosso ego tem que ser destruído. Enquanto o nosso ego não for destruído, não pode haver salvação. Deus só se apresenta àqueles que são humildes de coração. Aqueles que reconhecem a soberania de Deus. Aqueles que chegam a um ponto de reconhecer que são nada. Porque enquanto eu achar que eu posso fazer folhas de figueira para cobrir o meu pecado, Deus não pode agir no meu coração. Enquanto eu não reconhecer que folhas de figueira tecidas por mim mesmo não podem tirar-me da situação que eu estou, eu vou continuar perdido. Eu preciso ser destruído. Depois da destruição vem a salvação. E aqui nós estamos falando do povo de Deus.
né? Ele está falando do povo de Deus. E é interessante, ela é descrita na forma de um cântico, entoado pelos remidos. É um cântico a respeito de uma vinha. Versículo capítulo 5 fala disso. Vai lá no capítulo 5 de Isaías. Fala da vinha. A parábola da vinha má. No verso 1, ele fala dessa vinha. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Quem é a vinha? Israel. Estou falando de Israel, que é o povo de Deus. E falando do amado dela, quem é? O Senhor Deus. O Deus Todo-Poderoso. É um cântico a respeito dessa vinha. O cântico apresenta o próprio Deus, falando para testificar do seu povo, fiel pela vinha, a fidelidade de Deus para com o seu povo. A sua ira, que muitas vezes se acenderia contra Israel por causa dos seus pecados, terá fim permanente. Não vai mais se acender. Todavia, a sua ira se acenderá contra os ímpios. É isso que está dizendo aqui. Se você ler no capítulo 27, tenha curiosidade em casa desse capítulo 27 de Isaías. Mas é interessante que ele fala, no versículo 4, quem me dera espinheiros e abrolhos. E olha que interessante. Vai lá no dicionário de botânica e presta atenção, ou procura o que é um espinho. O espinho é um órgão axial ou apendicular, duro e pontiagudo, tais como os encontrados nas laranjeiras, resultante, agora que fica muito mais interessante, resultante da modificação de um ramo, estípula ou raiz, constituída por tecido lignificado e vascular, e que se arrancado, destrói os tecidos subjacentes. Mas o que é? O espinho, os abrolhos, é uma modificação daquilo que era para ser. Qual foi o castigo que Deus deu para a terra? A partir de hoje, vai ter espinhos e abrolhos. Olha aonde chegou o pecado do homem. Mas o que ele está dizendo é que esses são os ímpios. E Deus não vai querer saber deles. Deus vai castigá-los. Mas o seu povo, Ele ama e protege. É isso que ele está dizendo. Não foi isso que ele fez com Adão? Ele poderia ter descido com a sua palavra e ter acabado com o casal. Aniquilado ele, a sua alma, o seu espírito. Ter acabado com o casal depois do pecado. Mas não. Nele não há indignação. Ele amou o casal, ao invés de querer destruí-los. O Senhor também não veio repentinamente sobre eles. Não. Ageu, se não me engano, no capítulo 2, diz que Deus não faz nada se Ele não avisar. O que era? Era costume dele se apresentar na virada do dia para o casal. Eles sabiam disso. Eles tinham certeza que Deus viria na virada do dia. Por isso eles estavam com medo, porque pecaram. Por isso eles tinham medo de encontrar com Deus. Puxa, eu errei. Eu fiz aquilo que Deus não queria que eu fizesse. Eu comi do fruto que era proibido. Eu pequei. Agora eu vou ter que enfrentar Deus, porque ele tinha certeza que Deus viria na virada do dia. Mas eles ouviram a sua voz a alguma distância, avisando-os da sua chegada, e provavelmente era uma voz tranquila e baixa.
Eu acho que isso machuca muito mais. Quando a gente ofende alguém, e ao invés dessa pessoa vir com pedras e paus para cima da gente, ela vem com voz de amor e voz de compaixão. Isso deve doer muito. A gente está esperando que a pessoa exploda com a gente, mas ela mostra o amor. Veja, é uma voz tranquila e baixa como aquela com a qual ele veio fazer perguntas a Elias. 1 Reis 19:13. Nós não vamos ler porque Mas alguns pensam que eles a ouviram falando consigo mesmo. Não, Deus não estava falando consigo mesmo. Alguns acham que ele estava falando consigo mesmo a respeito do pecado de Adão e do julgamento que lhe devia ser feito. Talvez como foi feito a respeito de Israel, lá em Oséias 11, 8 e 9, depois dá uma lida, os irmãos. Ou talvez tenham no ouvido, chamando por eles e vindo em sua direção. Nós vamos parar por aqui porque já deu tempo, e semana que vem nós vamos ver qual foi a reação do casal quando Deus chamou por eles. A gente continua semana que vem. Deus abençoe, obrigado pela presença, obrigado por estarem aqui conosco.